Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos ao nosso canal de oração. Que o nosso Deus amado e misericordioso abençoe a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração e reflexão de hoje, eu começo com uma pergunta a vocês. Como reconhecer Jesus hoje? Em Mateus, capítulo 25, versículo de 34 a 46, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, pois possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me deste hospedagem, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado. Se prestarmos bem atenção, irmãos, o fato de Cristo sentir a fome dos pobres nos é favorável. Olhai, de um lado é uma moeda, do outro é o reino. Qual a comparação? Tu não dás uma moeda ao pobre e de Cristo recebes o reino? Tu dás um pedaço de pão e de Cristo recebes a vida eterna? Tu dás abrigo e de Cristo recebe a remissão dos teus pecados? Então, não desprezemos os pobres, mas desejemo-los e, sobretudo, apressemo-nos a tomar-lhes a dianteira,
porque a miséria dos pobres é o medicamento dos ricos. E isso nós vemos em nosso meio nos dias de hoje. A condenação não é por atos de perversidade, mas de omissão. Talvez porque os primeiros já estavam incluídos na mentalidade antiga. Os segundos eram os grandes pecados e ainda são os batizados chamados discípulos de Cristo. Por outra parte, o Evangelho de hoje serve para responder à pergunta: como poderão salvar-se os que não conhecem Jesus ou consideram verdadeira a sua própria religião? Obviamente, a fé será substituída pelas obras de misericórdia, necessárias também entre os cristãos, porque a fé sem obras está morta. E Paulo afirma que o que tem valor é a fé que atua mediante o amor. Podemos descrever como o final dos tempos, ou seja, o juízo final, que é um tema tão antigo e tão atual, com o qual a humanidade inteira sempre depara, dando uma passagem rápida o que dizem as três grandes religiões monoteístas. Verificamos que o tema é amplamente abordado em sua essência religiosa. Assim, no cristianismo, as obras de misericórdia, que envolvem compromisso de amor a Deus e ao próximo, e são fundamentais para se obter a salvação. No judaísmo, está relacionado às obras de piedade presentes no Antigo Testamento, e no islamismo, o bem ou o mal que se pratica com os irmãos são obras importantes para possuir o paraíso ou acabar no inferno. Mateus, que é o evangelista que nos apresenta Jesus como o Filho do Homem, nos apresenta hoje um Jesus que se intitula e se declara realmente como Rei e Juiz da história da humanidade. Estamos diante do que São Paulo diz, o triunfo de Cristo, a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. É a glória devida ao triunfo de Cristo sobre a cruz, pois Ele é o poder de Deus e sua sabedoria. Jesus Cristo ressuscitado, vindo com poder e grande glória, assume as funções do verdadeiro Deus. Sua sentença é definitiva, eterna, como o fogo eterno preparado pelo Pai para os anjos rebeldes. Ele está rodeado de todos os seus anjos que estão submissos em tudo. Trata-se de um juízo final ou o início de uma era histórica após a destruição de Jerusalém? No primeiro caso, Jesus, o Filho do Homem, será o juiz definitivo, como vemos no texto. No segundo caso, indica quais entrarão a formar parte do novo reino entre os gentios. Os escolhidos serão os misericordiosos que alcançaram a misericórdia, ou seja, os que agiram com compaixão com os necessitados. Quais são estes irmãos menores?
sobre o fogo preparado para o diabo e os anjos. Devemos comentar que na época de Jesus não se esperava que o diabo estivesse no inferno, porque sabemos pelas palavras do próprio Jesus que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso em Lucas capítulo 10, versículo 18. Portanto, o inferno não era sua morada, mas o fogo ou lago de fogo será o destino definitivo do diabo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10. Qual será lançado quem não for escrito no livro da vida? Talvez isso explique a influência do maligno em nossa história. Portanto, lembre-se do que nos é apresentada a atualização da mensagem do juízo final, que tem por base 3 dimensões: pessoal, eclesial e social, onde, de acordo com os ensinamentos de Jesus, as obras de misericórdia praticadas em relação aos mais pequeninos, aqui e agora, serão decisivas no dia do juízo final, quando o Filho do Homem julgará cada um de acordo com suas obras. O último juízo virá, e o julgamento dele será sobre os serviços que tiveres prestados aos seus irmãos mais pequeninos. Ele chamará e congregará todos que lhe forem fiéis e lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, pois possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Será que tu será um desses benditos? Se sim, parabéns. E se não, o tempo é este e a hora é agora de acertastes o passo e, convertendo-te, seguires as pegadas do Mestre. Meditem, irmãos e irmãs, nas palavras de Jesus. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem até aqui, que todos recebam as bênçãos de Deus, que tenham um excelente dia, até o próximo vídeo. Amém.